atentas a tudo isso, né? E cobrando, de modo que esse é um estímulo para você também estar evoluindo e oferecendo sempre mais, né? E para que meu diferencial também seja, de certa forma, um diferencial, né? Porque se ninguém ligasse para isso... Não, porque essa ideia de construção silenciosa e da construção invisível é uma ideia muito interessante como approach, quer dizer, é lógico que não é uma coisa só, é toda uma filosofia de trabalho, é todo que envolve aspectos que vão além da mera engenharia, né? Quer dizer, precisa de uma engenharia social aí atrás disso, né? Um conjunto de ações de responsabilidade social. É sem dúvida, além veja, por exemplo, a implicação social, comunicação, integração com a vizinhança, integração com a comunidade, interação com eles também. A cada tanto você chamar e fazer, eles fazem cafés da manhã ou coisa assim, trazem tudo. Mas mais do que isso, por exemplo, a logística do próprio público do hospital. O que o paciente que está naquele quarto, que olha para fora, qual a percepção dele, né? O que ele está vendo, o que ele quer ver, o que ele quer saber. Então, você entra numa recepção desses hospitais, então, em alguns casos, você tem lá uma tela em que passa e vai passando, repetindo, né? Então, um vídeo institucional do hospital, mas contando exatamente o que vai ser feito, dando aquelas animações da obra, como ela vai crescer, o que ela vai aportar, o que ela vai mudar. Então, agora, as enfermeiras, a gente pensa que não, mas é um público extremamente relevante, público médico. Então, todos os usuários, eles são extremamente relevantes. E eles têm opiniões. Então, muitos dos planos, quando você vai fazer um plano, religa uma energia. Isso não é a equipe de engenharia do hospital com a nossa equipe de engenharia. Isso precisa da aprovação dos médicos, isso precisa da aprovação do conselho do hospital, que em geral também é formado por profissionais da saúde. Então, que são leigos no assunto, sim, mas são extremamente preocupados com algumas coisas. Recentemente, assim, mexer por exemplo, assim, no meio de uma obra, mexer numa escavação muito profunda, em que você não pode vibrar o prédio, porque senão o doente vai ter. Não pode fazer muito barulho, nem poluição, nem sujeira, né? E não pode incomodar. Você tem uma restrição muito grande de logística, porque você pode entrar e sair por né? O que você faz? Então, tem algumas soluções técnicas. Vou dar um exemplo. Na verdade, assim, eu não gostaria de falar sempre qual hospital que claro, porque isso pode criar algum constrangimento. Né? Mas, digamos que de uma forma... no milagre, não precisa falar no santo. Não precisa falar no santo. Mas, por exemplo, então, fazer uma escavação de vários subsolos no meio de um hospital em operação, bem no meio de um hospital em operação, onde a entrada e a saída é uma passagenzinha extremamente estreita. Existe uma solução técnica adequada, que chama estaca secante. Então, você pode dar um exemplo. Por exemplo. Então, você escava com uma perfuratriz, que é um maquinário extremamente moderno, todo computadorizado, que tem um nível de ruído bastante tolerável. E você faz, então, algumas estacas, depois, entre as estacas, você escava de novo, inclusive, digamos assim, desgastando um pedaço das estacas que você acabou de fazer. Então, você cria um muro através de perfuratrizes e não através daquele processo tradicional barulhento, sujo. Bate-estaca que fica bate-estaca, ou então aqueles clamshell. Que bate e o paciente dá um pulinho. E o paciente dá um pulinho. Eles adoram isso, né? Eles se sentem muito bem. Não, com certeza. E da mesma forma, então, lógico, além de já ser um procedimento de pouca interferência, você, por exemplo, nesse caso, a gente instalou em todas as janelas existentes, janelas isolantes duplas antes de começar aquela operação. O depoimento depois é aquela, bom, não estou nem percebendo que está acontecendo alguma coisa. Não estão nem percebendo, não estão nem vendo, porque aquilo lá no fundo você faz dentro do terreno para depois escavar. Então vai aparecer aquele produto lá na frente mesmo. Né? Agora, isso tem que pensar já na fase do projeto, né? Ou você... Aí tá, acho que é um bom gancho que você está me dando também, né? O cara que faz o projeto, esse é uma das chaves também, né? E a gente tem tido o privilégio aí de ter trabalhado com empresas extremamente qualificadas, então que realmente conhecem esse assunto. O cara do projeto ele tem que conhecer isso, ele tem que conhecer da mesma forma como nós, ele tem que saber quem é esse cliente, qual é a preocupação dele, como é que ele vai conviver, como é que funciona um hospital, né? Qual é o funcionamento interno, o processo interno dele e todas essas coisas. E mais, essa dinâmica de toda hora mudar. Então, nesses edifícios que a gente está falando, todos eles, aí é sem exceção. Você monta uma coisa que, por exemplo, hoje é uma garagem, amanhã vai ser uma ala de internação. Por que não? O hospital está em constante mutação. Da mesma forma, você hoje fez uma área que é uma cozinha, que amanhã vai abrigar um instituto de pesquisa, por exemplo. Né? Então, são coisas desse tipo que o cara
no projeto, aquele especialista, se ele souber disso, ele vai fazer shafts flexíveis, forros com espaço suficiente, ele vai fazer tecnologias construtivas que permitem desmontagem e remontagem. Nós estamos no meio de uma operação dessa. Porque o que muita gente às vezes esquece é que o edifício não é o hospital, ele é apenas a moldura do hospital. Exatamente. O hospital é aquilo que funciona lá dentro, né? Exatamente. E o edifício, ele na verdade vai também muito além daquilo que a gente pensa que é tijolo, concreto, aço. Ele tem lá dentro como se fosse um sistema neurológico, um sistema vascular, um sistema, que são as utilidades hospitalares, que também no hospital são um tanto quanto complexas. Você tem um ar-condicionado, cada uma delas com muito rigor nas questões de asepsia, de segurança, de utilização. Então, materiais de primeiríssima, e tudo isso tem que ser remanejado, porque de nada adianta uma certa rede num lugar onde vai estar um equipamento que não utiliza ela e vice-versa, né? Então, essa flexibilidade, ela na verdade vai em todos Agora, os você aspectos. tem que ter, para você chegar nesse resultado, obviamente você deve ter feito uma engenharia interna na construtora, né? Para criar equipes e treinar pessoal e ter uma abordagem, uma filosofia, né? Dá para ver que você vive esse tema faz tempo, porque de fato a engenharia ela não pode ser só externa, ela não pode só vir na forma de uma planta, que é um conhecimento explícito. Você tem que ter aquelas pessoas que vão interagir com isso. Você tem que ter elas também com, digamos, o conhecimento tácito, aquele costume de conviver com essas situações e saber ler aquilo que está no papel e converter isso num mapa de riscos, de mitigações, de planos B, de como atuar quando acontece isso e aquilo e como interagir para fazer com que todo aquele público tenha a satisfação. Isso, digamos, é a tecnologia, só para complementar o que você falou, não só na escolha do material ou na resistência do concreto ou, digamos, no tubo ou na asepsia da parede do tubo, e sim na própria gestão, né? A própria gestão ela tem um nível de complexidade de abordagem que também precisa de gente vivida com isso. De fato, qualquer um desses assuntos, quando a gente vai abordar, o próprio hospital em geral é muito crítico, é muito exigente e quer olhar em detalhes os planos de ação. Os médicos pegam um plano de ação, um plano de risco, por exemplo, de uma operação vai pegar o exemplo da demolição. Nós pegamos um prédio no qual vai haver um prédio novo, você tem que demolir uma parte de um prédio que está em operação. Todo mundo sabe que demolição como se faz, né? Demolição se faz por destruição daquilo que está lá. E tem um plano que tem que ser feito cuidadosamente, porque se você tira o pilar errado na hora errada, vem o prédio todo para baixo, né? Então, numa construção hospitalar, para isso tem inúmeras coisas, todas elas óbvias e simples, mas que quando, digamos... Mas são sistêmicas nessa hora. Sistêmicas, exatamente. Quando elas utilizadas de uma forma inteligente, elas fazem com que as pessoas nem percebam. Então, um dos prédios que foi demolido agora recentemente, numa diagonal do prédio assim, as pessoas não perceberam por quê. Antes de começar a demolir, foi feito um estudo em cima do cadastro, daquilo que se tinha de estrutura, do conhecimento da estrutura daquele prédio, foi feito uma separação estrutural de um prédio com outro através de extratoras, ou seja, através de serras-copo, vamos dizer assim, para simplificar, e só daí iniciada a demolição. Então, quando se começou a destruir o pedaço que ia ser demolido, ou seja, bater nele, quebrar e fazer... Isso tudo com ferramental também menos barulhento, o menos barulhento que existe, lógico que não existe ruído zero, né? Mas o prédio que ficaria já não estava mais sujeito à transmissão dessas vibrações. Então, é uma série de... Construção civil é assim, né? São 1000 pequenos segredos, são 1000 pequenos materiais, detalhes e atenções que a gente tem que ter, né? Bom, Martim, olha, eu acho que o assunto é super interessante, a gente gostaria de poder estender ainda mais, mas infelizmente o nosso tempo é curto e a gente precisa sintetizar isso com uma mensagem final sua e, enfim, nos dar seu endereço para um contato. Mensagem final que eu acho é exatamente isso. Eu acho que uma construção hospitalar, sim, ela tem uma tecnologia extremamente complexa e ela exige uma integração sistêmica de todo mundo que está envolvido e gente que conhece, que sabe trabalhar. Se alguém quiser entrar em contato, dir@moura-schwark.com.br. Acho que essa é a forma mais fácil de... Ok. De qualquer forma, também você pode entrar em contato aqui com a Conexão Médica e, eventualmente, colocar a sua pergunta em pergunta@
conexãomedica.com.br, inclusive o endereço da Morashort, se for o caso, né? E esse curso vale certificado de participação. Você vai assinar a sua lista aí e você pode pedir o programa pelo código 1840E3. Então eu queria agradecer o Martin e, enfim,